Bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer primeiramente ao convite para estar aqui. Achei extremamente oportuno a gente estar envolvido nesse debate de barreiras e desafios obviamente, oportunidades para a promoção de parcerias, porque essa é uma forma que a gente gosta muito de trabalhar, a forma que a gente, enfim, o nosso core business é promover essas parcerias para aprimorar, desenvolver e avançar nos sistemas de saúde pública em países de renda baixa e média. Bom, como já foi dito, eu sou diretor interino do Escritório Brasil da Vital Strategies, que é uma organização de saúde pública, trabalha globalmente, promovendo projetos de capacitação, fortalecimento institucional, entre outras coisas na área de saúde pública, e também, concomitantemente, dentro dessas atuações da Vital, existe um projeto específico que se chama Bloomberg Initiative for Global Road Safety, que é o projeto de segurança no trânsito da Bloomberg Philanthropies, que eu coordeno mais mão na massa mesmo, junto com a Prefeitura de São Paulo. Bom, como eu comecei a dizer, a nossa atuação na Vital Strategies ela é pautada em 3 pilares, né? Inteligência em saúde pública, fortalecimento institucional, comunicação e advocacy. Então, inteligência em saúde pública, a Maria Fátima já disse tudo que a gente precisa saber aqui de saúde pública, dados, abordagem epidemiológica, uso de dados, priorização, eficiência de recursos, entre outras coisas, que é muito data-led, muito baseado em evidência. A questão de dados é uma coisa muito importante para a gente. Temos 2 projetos também financiados pela Bloomberg Philanthropies com o Ministério da Saúde na área de Data for Health, que são muito caros para nós, muito importantes para o desenvolvimento das ações que a gente tenta apoiar. E a parte de fortalecimento institucional é uma parte também muito importante, e aí eu acho que a questão das parcerias entra de forma bastante mais latente. A questão de promoção de regulações e políticas públicas mais adequadas, capacitação de agentes, entre outras ações, assim como comunicação e advocacy, que um dos nossos grandes parceiros aqui no Brasil, a ACT, também está aqui representada. A gente tem parcerias privado-privado, público-privado, assim, entre outros tipos de parcerias que a gente tenta promover para, de fato, reduzir essa carga de mortes e lesões causadas por doenças não transmissíveis e também lesões e injuries aí como um todo. Aqui só falando um pouco desse projeto específico, o projeto de segurança no trânsito, ele foge um pouco do foco aqui hoje de doenças crônicas não transmissíveis, mas se você somar naquele gráfico que a Fátima mostrou para a gente, as doenças crônicas não transmissíveis junto com as lesões, a gente tem quase 90% das mortes no Brasil atualmente gerada por 88 por aí, não é? Da 90, né? Então, se a gente atacar isso, e muitas das vezes algumas questões relacionadas às lesões, e aí os top 2 em lesões no Brasil seriam homicídio e segurança no trânsito. Tem mais um, o segundo, esqueci, os 3 principalmente são esses. Se a gente atacar algumas questões de saúde urbana, principalmente, eu acredito que é um foco interessante para a gente desenvolver abordagens conjuntas de lesões e doenças crônicas não transmissíveis. Bom, os nossos programas na Vital Strategy são múltiplos, desde controle do tabaco, pesquisa, novos protocolos para tratamento de tuberculose, reduzindo pela metade a duração desse tratamento, que é um problema da aderência, Data for Health, que eu já disse, e Maternal Health é o único programa que a gente faz, de fato, atenção, lá na Tanzânia. A gente não faz isso aqui no Brasil. Prevenção da obesidade, road safety, parceria para cidades saudáveis, saúde ambiental e um grande projeto que é cofinanciado pela Bloomberg Philanthropies, Bill and Melinda Gates Foundation e Zuckerberg Chang Foundation, que é o Resolve to Save Lives. Talvez um dos projetos mais ambiciosos de saúde pública que eu já ouvi dizer é esse projeto, que tenta atuar em 5 anos na prevenção de 100 milhões de mortes prematuras nos próximos 30 anos. E, curiosamente, ontem esse projeto apoiou o lançamento da política da OMS de replace, de substituir as gorduras trans, na verdade, de banir o uso de gordura trans no mundo até 2023. Acho que é um projeto bastante relevante. Bom, desafios aí da política pública, nas parcerias na política pública. Só para trazer um pouco a noção de política pública, um ciclo tradicional de política pública, toda aula de política pública tem esse ciclo básico que existe uma formação de uma agenda, seguida de uma formulação da política, processo de tomada de decisão, implementação, avaliação. Na avaliação a gente tem monitoramento, avaliação, e a partir daí você entra num novo ciclo, ele se retroalimenta e vai avançando cada vez mais. As parcerias são importantes em cada um desses momentos, mas eu acho que elas têm diferentes texturas e diferentes possibilidades a partir
do enfoque em cada um dessas fases desse ciclo. Então, desde formação de agenda, acredito que atuações privadas, do terceiro setor, com iniciativa privada, com sociedade civil, entre outros atores, pode ser bastante relevante no avanço de determinadas pautas. E a gente tem a ACT aqui para mostrar isso, com a questão de obesidade, tabaco, entre outras coisas. Formulação de política, a gente atua muito fortemente quando existem projetos para tanto, no desenvolvimento adequado de políticas públicas baseadas em evidência para a redução de mortes causadas por doenças não transmissíveis, entre outras coisas. Bom, é só o ciclo para a gente trazer um pouco dessa noção. Não quero também me alongar, porque acho que eu já estou na metade do meu tempo, ainda não entrei nas parcerias, por assim dizer. Esses aqui eu acho que são os principais, olhando com o meu viés, olhando com o viés da Vital Strategies, de trabalhar com fortalecimento institucional, com promoção da inteligência em saúde pública, comunicação e advocacy em saúde pública, menos na questão da atenção e mais na promoção da saúde, mais na questão da prevenção. Acho que tem o viés o problema, não viés, o problema, o desafio de base seria a promoção de políticas públicas baseadas em evidência versus a vontade política. Eu acho que esse é um ponto, e essa é a premissa do nosso trabalho, essa é a premissa de todo mundo que trabalha com ciência, é trabalhar com política pública baseada em evidência, e as diferentes formas que você consegue promover essa política pública baseada em evidência vai pautar em muito o resultado que se alcança. Já para adiantar aqui, o mesmo slide que eu tenho aqui como desafios é o slide das oportunidades. Então, sempre que existe um desafio, a gente tem que saber transformar esse desafio em uma oportunidade para poder avançar na política pública. Bom, para dar um exemplo besta, voltando para a segurança no trânsito. Esse aqui é um gráfico clássico sobre fluxo ou volume de veículos versus velocidade praticada na via. Ele já se repetiu em mais de 1000 cidades. Essa aqui é uma linha média do que acontece. Nós temos um fluxo ideal mais ou menos em 48 km por hora. E tem gente que insiste em aumentar a velocidade, achando que isso vai melhorar fluxo, achando que isso vai... É uma política de perde-perde. Você perde em fluxo, você perde em vida, você perde em tudo. Bom, intersetorialidade. Eu acho que esse é um ponto-chave que esse fórum pode avançar ainda. É um problema sério das políticas públicas, de saúde pública especificamente em doenças crônicas não transmissíveis, que a exceção de câncer são majoritariamente, ou predominantemente, também câncer, em ambientes urbanos. Então, ambientes urbanos, a gente precisa de outros atores que não só do setor da saúde. O setor da saúde está sobremaneira representado aqui nesse momento hoje. Eu, mais uma vez, tenho outro viés aqui, sou advogado de formação, quero trazer outros atores para esse tipo de debate. A gente não consegue resolver o problema da hipertensão arterial, da diabetes, da obesidade no Brasil se a gente não tratar transportes, desenvolvimento urbano, se a gente não resolver acesso à alimentação adequada, entre outras coisas, e emprego, enfim, divisão de renda, entre outras coisas que fogem ao escopo, aos instrumentos, ao olhar e às ferramentas clássicas da saúde que a gente está acostumado a trabalhar. Capacidade institucional, a variação de capacidade institucional nas grandes cidades. A gente tem 5.600 cidades no Brasil. 5.000 quantas? 5.570 cidades no Brasil. Você tem cidades como São Paulo, que dentro de si tem um planeta, e outras cidades com 50 mil habitantes. A capacidade institucional para desenvolver políticas públicas, para fazer matching de dados da área de transportes com saúde, matching probabilístico. Quando com 50 mil, você não precisa fazer matching probabilístico, você faz na mão. Você pega um Excel, bota uma tela do lado da outra e faz. Ela é absolutamente distinta. Então, esse é um desafio monstruoso. Esse é um desafio que a gente pode resolver também com promoção de capacidade institucional de diferentes formas. E aí eu acho que o Ministério da Saúde tem um papel muito importante, que é de promover, de fato, uma concertação institucional. E a saúde tem essa facilidade. Outros ministérios e outras áreas não são tão fáceis. Então, como as políticas de saúde pública para a saúde urbana são aplicadas no território municipal, o Ministério da Saúde tem essa vantagem de fazer essa coordenação já pelo sistema de saúde ser integrado, interfederativo, ele já facilita essa coordenação. Outros ministérios não têm essa ingerência tão grande no município, no estado, para esse tipo de concertação institucional e definir tipos de cidade que vão ter tipo de capacitação e coisas que a gente precisa. Continuidade das ações de alternância política, acho que é um problema que a gente não precisa ir muito além, mas eu acho que as parcerias elas ajudam a reduzir essa volatilidade da alternância política. Então, se você tem uma parceria que perpassa um mandato, assim como os próprios funcionários de carreira, assim como o conhecimento técnico que você vai construindo e fortalecendo e consolidando naquele ambiente, eles são muito, enfim, úteis
para a continuidade de política pública, que nem sempre é possível. Mas transparência e dados abertos. Acho que aqui entra um ponto muito crítico em saúde, acesso a dados, e que em outras áreas que afetam saúde pública não está tão bem desenvolvido como as plataformas de acesso de dados abertos do DataSUS, entre outros aspectos. Então, a gente precisa, mais uma vez, sair do campo da saúde para poder olhar para o problema da saúde com todas as suas vertentes multissetoriais. Por fim, conflito de interesse e parcerias possíveis. Eu acho que a gente tem que promover parcerias público-privadas, público-público, público-privado-privado, entre outras coisas, que já é o meu próximo slide, mas pensando sempre em quais são as parcerias que são viáveis, possíveis, adequadas. A gente sabe qual foi o papel da indústria do tabaco ao longo das últimas várias décadas em atrasar o avanço de regulações adequadas ao tabaco. A gente sabe qual é o papel da indústria do álcool atualmente no mesmo sentido, da indústria dos alimentos processados também no mesmo sentido. Então, a gente tem que saber quando poder fazer parcerias, mas também quando não fazer, quando essas parcerias não são adequadas. Bom, e aí só uma tipologia aqui, acho que a parceria tradicional que a gente está pensando é público-privada, já vou encerrar. E ela vai de diversas formas, de parcerias mesmo com uma atenção, uma forma de pagamento para alguém prestar um serviço que o Estado não conta de fazer sozinho, a uma parceria público-privada como a que eu trabalho no dia a dia com a Prefeitura de São Paulo. A gente doa serviço para a Prefeitura a partir de um donor da filantropia. Público-pública, e aí eu acho que essa questão das cidades e a questão da saúde urbana traz uma necessidade das cidades conversarem, criar plataformas e viabilidade de cidades conversarem. O exemplo da Meditronic foi um bom exemplo de que Vitória da Conquista começou a ver como o Teoflotone faz alguma coisa e vice-versa. Então, as duas saíram ganhando com esse diálogo. São Paulo pode ajudar Sorocaba a resolver alguns problemas de bicicleta e, com isso, melhorar a mobilidade na cidade e, com isso, reduzir prevalência de hipertensão, entre outros aspectos. E por aí vai. E eu acho que nessa público-pública, a gente, enquanto terceiro setor, falando com o meu chapéu aqui, tem um papel muito grande de desatar alguns nós, de promover algumas interações dentro do setor e avançar nas políticas de saúde pública entre outras políticas que tenham impacto em saúde, porque tem impacto em saúde pública. Por fim, parcerias privado-privado, mas com relevância pública. Parcerias nossas com a ACT, com outros atores que fazem campanhas de advocacy, entre outras ações que têm impacto em saúde pública. Parceria nossa com o Banco Itaú para fazer um estudo na área de mobilidade que tem impacto em saúde pública. Parceria, enfim, milhares. A gente consegue avançar naquelas pautas que estavam aqui no slide anterior se a gente conseguir desenhar de forma adequada as parcerias para promover uma cidade melhor. E eu acho que acho que é uma chave que ainda está faltando nesse debate. Como que a gente insere a questão da saúde pública na saúde urbana no Brasil? Como que a gente vai desenhar as diferentes formas de parcerias que a gente precisa desenvolver para poder avançar na saúde urbana no Brasil, para poder desenvolver uma cidade melhor? Obrigado.